20 perguntas estranhas com respostas verdadeiras. Pronto? Então, vamos começar. Por que a cola não gruda dentro do tubo de cola? A. Porque o material do tubo é liso por dentro? B. Porque a composição da cola só reage com o ar? Ou C. Porque a composição da cola não gruda no plástico? B. Porque a composição da cola só reage com o ar. Dessa forma, as partículas reagem e no tubo ela está protegida desse contato, evitando que os materiais se encostem. Como saber onde começa o Brasil e onde começa a Venezuela no meio da floresta amazônica? A. Passando a cerca de arame farpado na divisa? B. Perguntando para os índios? C. Verificando os acidentes geográficos naturais. Verificando os acidentes geográficos naturais. O Brasil utiliza a maior parte de suas fronteiras em acidentes geográficos naturais, por exemplo, o topo de uma montanha, de um planalto, o fundo de um vale de um rio. Então, ao sair do rio ou passar o topo da montanha, você estará em um país vizinho. Por que os pilotos kamikazes usavam capacete? A. Para se comunicar com a base? B. Para ter uma morte menos dolorida? Ou C. Porque fazia parte do traje do piloto? Alternativa A. Para se comunicar com a base. Como os aviões têm a cabine fechada, os capacetes eram usados para a comunicação dos pilotos com a base, acomodando fones de ouvido e microfones. Por que o céu é azul? A. Por causa dos gases em contato com a luz solar? B. Por causa do reflexo dos oceanos? Ou C. Porque durante o dia a cor do espaço é azul? A. Por causa dos gases em contato com a luz solar. A luz do Sol emite ondas que são capturadas ao entrarem na atmosfera e as partículas de luz solar entram em contato com as camadas de gases formadas. Azul é a cor que é capturada primeiro, sendo refletida assim em toda a extensão do céu. Por que os camaleões mudam de cor? A. Porque a pele descasca conforme o ambiente? B. Porque sua pele é reflexiva como um espelho? Ou C. Por causa das reações do sistema nervoso dele? C. Por causa das reações do sistema nervoso dele. O camaleão possui células em sua pele que são capazes de mudar de cor de acordo com as reações do sistema nervoso do animal. Isso acontece pela necessidade de se camuflar e se proteger de predadores, mas também é usado como arma de sedução para atrair parceiros. Por que os cães cheiram o rabo uns dos outros? A. Porque é o local mais cheiroso do animal? B. Porque os cães se comunicam pelo olfato? Ou C. Porque eles nunca se cumprimentam pela frente? Porque os cães se comunicam pelo olfato. O odor do ânus do cachorro fornece informações como a raça, se é macho ou fêmea e o estado de espírito do animal. A comunicação canina é feita pelo olfato, eliminando aromas específicos nas fezes, urina e pelo cheiro do seu corpo. Por que não sentimos a Terra rodar? A. Porque ela só gira uma vez por ano? B. Porque o seu giro é relativamente devagar? Ou C. Porque estamos em movimento junto com ela? C. Porque estamos em movimento junto com ela. Porque não conseguimos sentir a velocidade na qual ela se move, mas sim a aceleração do seu movimento. Caso ela aumente ou pare, seríamos capazes de sentir, por exemplo, mas estamos em movimento constante junto com ela. Então, devido à lei da inércia, não percebemos essa rotação. Como existe banco 30 horas se o dia tem 24 horas? A. Porque foi uma jogada de marketing. B. Por causa da compensação dos pagamentos. Ou C. Porque o horário bancário é medido em 30 horas. Alternativa A, porque foi uma jogada de marketing. A expressão foi uma jogada de marketing do Unibanco, que em 1991 somou as 6 horas de funcionamento das agências, das 10 às 16, com as 24 horas do dia. Quanta água existe na Terra em litros? A. 2 quintulhões 133 quatrilhões de litros. B. 1 sextilhão 260 quintilhões de litros. Ou C. 5 nonalhões 609 oitulhões de litros.
1.260 quintilhões de litros. Os oceanos contêm perto de 98% de toda a água do mundo, água salgada e, obviamente, não pode ser consumida por humanos e boa parte dos seres vivos terrestres. Pouco menos de 3% corresponde à água doce, e dessa quantidade, por volta de 1,6% se encontra na forma de gelo nas regiões polares e glaciares. Por que os pombos não levam choques nos fios dos postes e nós tomamos? A. Porque eles são imunes a descargas elétricas? B. Porque eles só pousam nos fios desligados? Ou C. Porque estão na mesma tensão elétrica? C. Porque estão na mesma tensão elétrica. O choque acontece quando um ponto tem um valor de tensão maior e outro ponto tem valor de tensão diferente. Quando um pássaro está sob um fio, os pés estão submetidos à mesma tensão, ou seja, não leva choque. Quando alguém encosta num poste, por exemplo, fica em contato com a terra e seus pés estão submetidos a uma tensão zero da terra. Assim, cria-se diferença de potencial e surge o caminho da corrente e o choque acontece. Por que os aviões não são construídos com material da caixa preta? A. Porque ficaria muito pesado? B. Porque este material é muito caro? C. Porque ninguém deu essa ideia às montadoras. Porque ficaria muito pesado. O peso inviabilizaria o voo do avião. Só para se ter uma ideia, um avião comercial modelo Boeing 737-700 pesa no máximo cerca de 70 toneladas. Se o mesmo fosse feito com material da caixa preta mega resistente, seu peso seria de aproximadamente 550 toneladas. Não sairia do chão. Como é que a água de coco vai parar lá dentro? A. Captando a água da chuva? B. Através da absorção de água pelas raízes do coqueiro? Ou C. Pela evaporação da água que fica nas folhas? Através da absorção de água pelas raízes do coqueiro. Desde a sua formação, o coco já tem uma cavidade onde a água vai se alojar, e essa abertura cresce à medida em que a fruta vai se desenvolvendo. O coqueiro absorve água e sais minerais pelas raízes, que depois da ação da fotossíntese são assimilados pela planta e depois transportados por folha. A cavidade do coco vai sendo preenchida pelo líquido levado por esses vasos condutores, e assim se forma a água de coco. Por que as pessoas apertam o controle remoto com mais força quando a pilha está fraca? A. Porque estão com raiva? B. Para usar o resto de energia que sobrou? Ou C. Puro efeito psicológico? Puro efeito psicológico. A ideia é que quanto mais apertamos, maiores são as chances do controle nos obedecer. Mas, obviamente, a ação correspondente ao botão não é alterada, não importa o quão forte ou quantas vezes você o aperte. Por que quando estamos procurando alguma casa pelo número baixamos o volume do som do carro? A. Porque só conseguimos fazer uma coisa por vez? B. Para nos concentrar melhor? Ou C. Porque o som interfere na nossa visão? Para nos concentrar melhor. O cérebro se distrai fácil e naturalmente deixa o estado de concentração para prestar atenção aos vários estímulos que nos cercam. Mas ao mesmo tempo, o cérebro também é programado para dar atenção total a algo importante. Então, ao diminuir o volume do rádio, estamos dando uma ajudinha para o nosso cérebro dar prioridade à procura do número da casa. Por que os dias da semana acabam com feira? A. Por causa das feiras livres de rua? B. Porque os dias precisavam ter nomes compostos? Ou C. Homenagem a um dos sobrenomes de Dom Pedro I? Por causa das feiras livres de rua. O termo feira surgiu em português porque na semana da Páscoa o mercado funcionava ao ar livre, ou seja, em todos os dias da semana aconteciam as feiras. Então, a Igreja Católica instituiu a segunda-feira, a segunda-feira e assim sucessivamente. A galinha precisa do galo para botar ovos ou não? Não, a galinha não precisa do galo para produzir ovos. Quando ela nasce, já vem com os ovos que irá produzir a vida toda. A diferença é que quando ela está com um macho, então é possível fazer a fecundação. Quando produz ovos sem macho, eles são inférteis. Os ovos que compramos no mercado são inférteis. Por que os sabonetes coloridos têm espuma branca? A. Porque a cor dissolve na água? B. Porque o composto que gera a espuma é branco? Ou C. Porque a soma de todas as cores é branca? C. Porque a soma de todas as cores é branca. A cor única é provocada pela formação da espuma, composta por um conjunto de microbolhas.
Como se trata de um número muito grande de bolhas, o efeito que nós vemos é a soma das luzes de todos os prismas, e a soma de todas as cores resulta na cor branca. Por que os homens têm pomo de Adão? A. Porque é a válvula que controla a respiração. B. Porque é a cartilagem da tireoide. Ou C. Porque engasgaram com alguma coisa. Porque é a cartilagem da tireoide. O pomo de Adão é uma saliência provocada pela cartilagem tireoide, a maior e mais proeminente cartilagem da laringe. Seu crescimento é determinado por hormônios masculinos como a testosterona. Esses hormônios costumam ser encontrados em grande quantidade apenas nos homens, principalmente na fase da puberdade. Por isso a maioria das mulheres não apresenta o pomo de Adão. Por que as nuvens ficam negras quando vai chover? A. Porque a água da chuva é escura. B. Porque geralmente já está anoitecendo? Ou C. Porque o sol não consegue iluminá-las? Porque o sol não consegue iluminá-las. Nuvens de chuva são mais espessas porque estão cheias de água. Isso faz com que os raios de sol não consigam passar pelas gotículas de água acumuladas, não conseguindo dessa forma iluminar a nuvem, deixando-as escuras. Quando elas estão lá no céu branquinhas, significa que estão repletas de vapor d'água. Qual a diferença entre produtos light e diet? A. Light são menos calóricos e diet não tem açúcar? B. Diet são menos calóricos e light não tem açúcar? Ou C. Não tem diferença? Light são menos calóricos e diet não tem açúcar. Os produtos light têm menos calorias que os tradicionais. Os produtos diet não são necessariamente menos calóricos, pois podem ter mais gordura que os tradicionais. Pela normatização do Ministério da Saúde, eles são destinados aos diabéticos por não possuírem açúcar. Como se chama este canal? Gostou do vídeo? Compartilhe e até o próximo!